A história da Primeira Guerra Mundial. Milhões de pais, filhos, mães e irmãos nunca mais voltaram para seu lar. Em um mundo prestes a explodir, mais de 70 milhões de soldados travaram uma batalha sangrenta em nome de impérios que hoje só existem nos livros de história. Esqueça o que você sabe sobre os heróis da guerra do cinema. Essa é a história da Primeira Grande Guerra Mundial. No início do século XX, o mundo parecia estar vivendo uma era de progresso. A ciência avançava rapidamente, as cidades cresciam, novas tecnologias surgiam e os impérios europeus dominavam grande parte do planeta. Mas por trás dessa aparência de estabilidade, a Europa estava cheia de tensões. As grandes potências disputavam poder, territórios e influência. Países como Grã-Bretanha, França, a Alemanha e Império Austro-Húngaro competiam entre si a economia e territórios. Esse cenário criou 4 grandes fatores que levariam à guerra. O primeiro foi o nacionalismo, pois muitos acreditavam que sua nação era superior ou tinham o desejo de formar seus próprios países independentes. O segundo foi o imperialismo, a disputa por colônias na África e na Ásia, que aumentava rivalidades entre os países europeus. O terceiro fator foi o militarismo. As nações começaram a investir cada vez mais em armas, exércitos e tecnologia militar. A guerra passou a ser vista como algo inevitável. O quarto e o último fator foi o sistema de alianças militares. Para se proteger, os países formaram 2 grandes blocos. De um lado estava a Tríplice Entente, formada por França, Rússia e Reino Unido. E do outro lado estava a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Essas alianças funcionavam como um efeito dominó. Se um país entrasse em guerra, seus aliados também entrariam para protegê-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. A morte de Francisco Ferdinando. O estopim para a guerra ocorreu em 28 de julho de 1914. Um evento aparentemente isolado mudaria a história do mundo para sempre. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, foi assassinado na cidade de Sarajevo, na Bósnia. O autor do atentado foi Gavrilo Princip, um jovem nacionalista ligado a grupos que defendiam a união dos povos eslavos com a Sérvia. A Áustria-Hungria acusou a Sérvia de apoiar o atentado e declarou guerra. A partir daí, as alianças começaram a entrar em ação. A Rússia, aliada da Sérvia, mobilizou seu exército. A Alemanha, aliada à Áustria-Hungria, declarou guerra à Rússia. Logo depois, a Alemanha declarou guerra à França, aliada da Rússia. Para atacar a França rapidamente, a Alemanha invadiu a Bélgica, um país neutro. Essa invasão fez com que o Reino Unido declarasse guerra à Alemanha. Em poucas semanas, a Europa inteira estava em guerra. Assim começava a Primeira Guerra Mundial. O início da Grande Guerra. No início, os líderes militares acreditavam que a guerra seria rápida, mas a Alemanha colocou em prática o plano Schlieffen, que pretendia derrotar a França rapidamente, antes de enfrentar a Rússia. Mas o plano não funcionou como esperado. Em setembro de 1914, aconteceu a Batalha do Marne.
onde tropas francesas e britânicas conseguiram impedir o avanço alemão. A partir desse momento, a guerra mudou completamente. Após o fracasso das ofensivas rápidas, os exércitos começaram a cavar trincheiras, que eram valas profundas usadas como proteção contra ataque dos inimigos. Essas trincheiras se estendiam por centenas de quilômetros. Assim começou a chamada Guerra de Trincheiras, marcada por longos períodos de impasse. Os soldados enfrentavam condições extremamente difíceis, como lama, frio intenso e doenças mortais. Além disso, novas armas tornaram a guerra ainda mais devastadora, como as metralhadoras, gases mortais, tanques de guerra, aviões militares e submarinos. A Primeira Guerra Mundial foi uma das primeiras guerras realmente industriais, com enorme poder de destruição. Algumas batalhas ficaram marcadas pela enorme quantidade de mortes. Uma delas foi a Batalha de Verdun em 1916, entre França e Alemanha. Essa batalha durou quase um ano e causou mais de 700 mil mortes entre soldados e civis, fora os milhares de feridos. Outra batalha brutal foi a Batalha de Somme, também em 1916. Somente no primeiro dia de combate, o exército britânico perdeu cerca de 60 mil soldados. Essas batalhas mostravam como a guerra estava se tornando um verdadeiro massacre. Em 1917, um novo fator mudou o rumo da guerra. Os Estados Unidos decidiram entrar no conflito ao lado da Tríplice Entente. Isso aconteceu por vários motivos. Um deles foi o ataque de submarinos alemães a navios que transportavam mercadorias para os países aliados. Outro motivo foi o telegrama Zimmermann, uma mensagem enviada pela Alemanha ao México propondo uma aliança contra os Estados Unidos. Quando essa mensagem foi descoberta, a opinião pública americana ficou indignada. Com sua entrada na guerra, os Estados Unidos trouxeram novos soldados, recursos e armamentos, fortalecendo e muito os aliados. Enquanto isso, vários impérios europeus começaram a entrar em colapso. Em 1917, aconteceu a Revolução Russa, que derrubou o governo czar. O novo governo decidiu retirar a Rússia da guerra para enfrentar seus problemas internos. Mas mesmo com a saída da Rússia, os países centrais estavam cada vez mais enfraquecidos. A economia estava devastada, a população sofria com fome e os soldados estavam exaustos. Revoltas começaram a surgir dentro da própria Alemanha e do Império Austro-Húngaro. O fim da guerra e a queda de grandes impérios. Em 1918, os exércitos aliados lançaram grandes ofensivas contra as tropas alemãs. A partir desse momento, a Alemanha percebeu que não conseguiria continuar lutando. Eis que então, que no dia 11 de novembro de 1918, a Primeira Guerra Mundial chegava ao seu fim, deixando um rastro enorme de destruição. Cerca de 20 milhões de pessoas morreram entre soldados e civis, e 4 grandes impérios desabaram: o alemão, o austro-húngaro, o russo e, por fim, o Império Otomano. Em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que impôs duras punições à Alemanha. O país teve que pagar grandes indenizações, reduzir o seu exército, além de perder grande parte de seu território. Essas punições geraram grandes insatisfações dentro da Alemanha e ajudaram a criar o cenário que levaria anos depois à Segunda Guerra Mundial.
A guerra mudou fronteiras, derrubou impérios e inaugurou uma nova era de conflitos globais. Mais de um século depois, suas consequências ainda influenciam a história e o mundo atual. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários "Quero Segunda Guerra Mundial" e não se esqueça de compartilhar e deixar seu joinha. Galera, esse foi o vídeo de hoje e, como de costume, até a próxima.